Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo de transição. E não digo isso por causa do Covid, por causa da pandemia. Até porque desde quando nós entramos nesta pandemia, eu já falei bastante sobre isso, já meditamos bastante sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, quanto a isso, né, não vamos aqui falar. Mas já faz algum tempo que nós, enquanto igreja, a IPI da Vila, está vivenciando essa transição. Uma transição de uma igreja de programas para ser uma igreja de ministérios, de uma igreja tradicional para ser uma igreja contemporânea, de uma igreja fechada em si mesma para ser uma igreja missional, de uma igreja centrada nas celebrações dominicais para ser uma igreja que vive a missão de Deus no seu dia a dia, durante a semana, e aí nos reunimos aos domingos para celebrar, de uma igreja que quer deixar de ter membros para ter discípulos e discípulas de Jesus. E o bom de tudo isto que eu estou falando é que a igreja tem correspondido a essa visão. A igreja tem atendido e caminhado dentro dessa visão. George Barna, ele escreveu um livro chamado O Poder da Visão. E neste livro ele diz o seguinte: a visão não nasce em consenso, mas torna-se em consenso. Ou seja, é uma caminhada da igreja onde Deus vai tratando as nossas vidas, vai falando conosco através da liderança da igreja, e a igreja vai correspondendo, e a igreja vai compreendendo, e a igreja vai assimilando e caminhando dentro dessa visão. E é isso que nós temos visto acontecer na igreja. E isso tem me deixado muito feliz. E acredito também que Deus está muito feliz com tudo isso. Então, apesar da pandemia, a igreja tem crescido. A igreja tem realizado a sua obra, tanto da evangelização como também diaconal. Há movimentos de evangelização online em nosso meio. Apesar da pandemia, o sentimento de pertença também continua firme em cada um de nós. Aprendemos a ser igreja fora do templo. As nossas celebrações online têm alimentado a igreja, mas também têm alcançado muita gente que, se não fosse esse online, a gente não alcançaria. Há um grupo de irmãos e irmãs que estão firmes nesse propósito, no propósito de também sermos uma igreja em que teremos células que funcionarão durante a semana e que essas células se tornem, então, num instrumento fundamental e importantíssimo para cumprir o ID de Jesus, para pastorearmos uns aos outros, para vivermos nesta comunhão, para discipularmos e para evangelizarmos. Então nós temos muito o que agradecer a Deus por tudo que tem acontecido. E convidar você que está nos visitando, você que nos visita online, está participando aí das nossas transmissões, que venha fazer parte desta celebração, melhor, desta comunidade. Venha fazer parte da IPI da Vila. Pois bem, irmãos e irmãs, depois de falar tudo isso, de mostrar o quanto eu estou feliz, do quanto a igreja é maravilhosa, o quanto a igreja está fazendo, o quanto a igreja está realizando, o quanto é bênção, né, servir através da igreja, nós lançamos para o nosso tema desse mês e das mensagens que nós traremos aos irmãos e irmãs, o seguinte tema: 3 boas razões para você não pertencer a uma igreja. 3 boas razões. Parece ser um contraditório, parece ser aí uma coisa, né, incoerente, depois de falar tudo isso que eu falei da igreja, depois de dizer tantas coisas boas que está acontecendo na igreja, mas vocês que irão acompanhar as mensagens perceberão que não há nada de contraditório, né? Mas é importante que você não perca as mensagens. É importante que você não ouça só essa, mas ouça de domingo que vem, né? Participe no outro domingo também, a fim de que você possa compreender aquilo que estamos querendo trazer à luz da palavra de Deus.
porque fazer parte da igreja ou de uma igreja é realmente uma bênção, mas precisamos entender o que significa participar de uma igreja. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não vão à igreja ou não querem participar de uma igreja porque tem gente chata na igreja, gente que fica pegando no pé, porque acham essa comunhão sem graça, uma comunhão enfadonha, ou então porque as pessoas da igreja são falsas, falam de algo que não vivem, cobram as pessoas, mas elas mesmas não vivem aquilo que está sendo cobrado. São pessoas que vivem julgando, né? As pessoas falam isso da igreja, que nós somos pessoas que ficamos julgando as pessoas que pensam diferente, exigindo compromissos das pessoas, etc, etc. Né? Cada um tem o seu argumento para não querer vir à igreja. E eu digo para quem pensa assim, é verdade. A igreja é isso mesmo que vocês estão falando. A igreja é um lugar de gente complicada. A igreja é um lugar de gente complicada. Se você que está aqui ou está assistindo aí online ainda não percebeu que quando você participa de uma igreja, você está cercado de gente complicada. Você está vivendo dentro de uma comunhão com pessoas que são realmente complicadas. Você que está chegando, começou a frequentar há pouco a igreja, talvez ainda não teve tempo de conhecer as pessoas, as histórias, os seus jeitos, talvez ainda você nem queira conhecer bem as pessoas, mas eu quero já adiantar isso para você, que a igreja é um lugar de gente complicada. Acredite nisso, eu sou pastor, vou completar 30 anos de ministério, contando aí com a licenciatura no próximo ano. E eu digo então para você, não por teoria, mas digo por questões de prática, por experiência prática. Igreja é um lugar de gente complicada. Eu sou complicado. Eu sou muito complicado. Agora, tem uma pergunta que eu fiz para mim mesmo diante dessa constatação. Quem é o responsável pela igreja ser um lugar complicado? Quem fez a igreja ser um lugar de gente complicada? Quem tem culpa disso? Da igreja ser um lugar que abriga pessoas complicadas? Quem foi que deu a ideia de reunir gente complicada, colocar dentro de um mesmo espaço, de uma mesma comunidade, para que essas pessoas diferentes umas das outras tentassem conviver umas com as outras? Quem é o responsável por tudo isso? E eu digo a vocês que o responsável é Jesus. Jesus é responsável pela igreja ser um lugar de gente complicada, como nós somos. Eu vou dar algumas evidências para vocês, tá? Na luz da palavra de Deus, que prova isso que eu estou afirmando, que Jesus é o responsável de colocar gente complicada no mesmo lugar e fazer essa gente complicada se dar bem, essa gente complicada viver em comunhão, essa gente complicada cumprir o ID de Jesus, cumprir a missão que Deus confiou. E para isso eu vou ler, e vocês podem ler comigo aí, acompanhando a leitura, vai estar na tela para vocês, tanto para quem está online, quanto aqui também no telão, o texto de Mateus no capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Esse texto diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos. Esse cobrador de impostos chamava-se Mateus. Em outras traduções diz que é Levi, é o mesmo. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Ele estava ali na coletoria. E Jesus chega para ele e diz: venha comigo, segue-me. E Mateus então se levantou e foi com Jesus. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus. E os seus discípulos, alguns fariseus, viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o seu mestre, o mestre de vocês, come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores
e não os bons. Jesus, diz o texto, que saindo, caminhando, viu um homem chamado Mateus. Mateus estava ali trabalhando. Mateus estava ali, podemos dizer assim, no seu escritório ali, né, na coletoria. E esse tal Mateus era um publicano. O publicano é uma versão aí, podemos dizer, uma versão moderna aí, de um fiscal do imposto de renda, ou da Receita Federal daquele tempo. Se o publicano era visto por todos, melhor, o publicano era visto por todos como um traidor, como alguém que lesava o seu povo, alguém que cobrava impostos abusivos do seu próprio povo e entregava então aos poderosos que representavam o Império Romano. Um publicano era um sujeito odiado por todos. E mais, o publicano tirava o seu sustento justamente da taxação sobre os irmãos, porque cobrava acima do valor que ele deveria cobrar ou enviar para Roma. Então, se um publicano taxasse abusivamente, ele conseguia amealhar muito dinheiro, ele conseguia ficar rico. Na história, na Bíblia, a gente vai ver que todos os publicanos tinham muito dinheiro, todos os publicanos eram ricos. A Bíblia mostra isso. Por isso eles eram odiados, não por ser rico, mas porque construíam a sua riqueza extorquindo os irmãos, os seus patrícios, aqueles que eram do povo judeu. Eram indivíduos que ninguém curte ou ninguém curtiria no Facebook. Eram indivíduos que ninguém queria tirar selfie com eles ali para colocar no Instagram. São indivíduos que eram rotulados de corruptos, rotulados de ladrões, e todo mundo os odiavam porque o dinheiro deles foi construído através de pagamentos de impostos, e impostos que eles cobravam com ágio, cobravam com uma taxação maior para poder enriquecer. Os seus nomes apareceriam, se fosse nos dias de hoje, né? Mas podemos dizer nos dias de Jesus, que os seus nomes apareceriam na primeira página dos jornais da lista dos indiciados da Operação Lava Deserto. Estariam lá. Toda semana teria notícias deles prestando depoimento na Lava Deserto, lá em Jerusalém. Eram sempre chamados, convocados para poder dar esclarecimentos. Perceba, o texto diz que Jesus viu esse sujeito, viu esse homem que estava sentado ali no seu trabalho, na coletoria. E aí a gente pergunta, o que Jesus tinha na cabeça para se associar com uma pessoa assim? O que Jesus estava pensando para chamar uma pessoa dessa maneira, uma pessoa desse jeito, uma pessoa que tinha tantos defeitos e tantas coisas ruins que eram apontadas para ele? E Jesus chama para o grupo deles justamente esse cara, justamente um coletor de impostos, justamente Mateus. Eu fico imaginando os discípulos, Senhor, tem certeza? Eu tenho certeza que o Senhor está chamando Mateus mesmo? Tem certeza que é ele mesmo que o Senhor está chamando? Não é o outro, não é alguém que está do lado dele, não é alguém que está pagando imposto, será que o Senhor está chamando? O Senhor tem certeza que é o Mateus mesmo que o Senhor quer que esteja junto de nós, faça parte do nosso grupo aqui? Jesus chamou Mateus. E o verso 10º, relendo, diz: mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e com os discípulos. Mateus então faz um jantar, ele dá um banquete. Eu acho que Mateus ficou tão feliz com o chamado, ficou tão feliz que Jesus o escolheu ali, que ele faz um banquete na casa dele, e ele convida, então Jesus convida os discípulos, e na casa de Mateus tinha um bando de Mateus, que eram os amigos de Mateus. E esse é o problema da igreja. Jesus constantemente chama a gente complicada para ficar perto dele, e essa gente complicada geralmente tem amigos complicados, e aí eles convidam esses amigos complicados para fazer parte da igreja. E a gente quer que dê certo a igreja? E a gente acha que vai dar certo uma coisa dessa?
E o texto continua. E aí os fariseus, eles descem a lenha de Jesus, começam a falar mal de Jesus. Os fariseus se consideravam o suprassumo da justiça, da bondade. Eles não se misturavam de maneira nenhuma. Um fariseu jamais tiraria uma selfie com um publicano. Jamais. Ele passava de largo, passava longe de um publicano. O fariseu achava que o pecado do publicano pegava por osmose, pela pele. Então, quanto mais longe, mais distante, melhor. Jamais chegaria perto desse bando de pecadores. O problema do fariseu é que ele tinha uma percepção errada de si mesmo. Ele se via realmente bom e os demais homens e mulheres eram ruins, gente abaixo da média. Ele olhava para as pessoas e se colocava aqui em cima enquanto julgava as pessoas como pessoas ruins, pessoas pecadoras. Por isso ele olhava para as pessoas e rotulava, julgava, condenava as pessoas. O pior é que os fariseus tinham o costume de falar pelas costas. Isso só acontecia com os fariseus. Nos dias de hoje não acontece isso, né? De falar pelas costas, procurar minar a reputação de Jesus. Os fariseus eram especialistas em sabotar a liderança. Não faziam isso diretamente, falando assim na cara, mas iam pelas bordas, pelos cantos. Aí eles cochichavam no ouvido das pessoas, né, trazendo para os dias de hoje. Você ficou sabendo do que aconteceu lá na igreja? Você ficou sabendo lá da liderança da igreja? Você viu o que o pastor falou? Você viu a última decisão que o conselho tomou? Mandavam um WhatsApp às pessoas, aos discípulos, cheios de fake news. Não é porque assim, quando você não consegue, através do argumento, combater as ideias de uma pessoa, o que se faz na sociedade de hoje? Você vai denigrir essa pessoa, você vai desqualificar essa pessoa, você vai difamar, você quer destruir essa pessoa, porque pelas ideias você não consegue. Isso acontece muito na política hoje, né? Como não pode, né, combater as ideias do outro candidato, o que eu faço? Eu lanço uma fake news e a fake news ela cai assim como uma bomba, mas cai também como um manjar para muita gente que gosta de acreditar nessas coisas. Já tem um preconceito contra aquele candidato, contra aquela pessoa que chega a fake news e fala, é verdade, não quero nem saber se é verdade, é verdade. E já vai compartilhando. E Jesus percebe essa intenção dos fariseus, e no verso 12 ele diz, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus estava dizendo que todos são doentes, que todos estão enfermos, mas que tem aqueles que reconhecem a sua enfermidade, reconhecem que estão doentes e aqueles que não. Os fariseus eram tão doentes, ou talvez mais, do que os publicanos. A diferença é que o publicano reconhecia, o publicano sabia da sua condição, sabia que ele era odiado pelas pessoas, ele sabia a posição que ele ocupava ali, aquilo que ele fazia, e que ele precisava então do amor de Deus, enquanto o fariseu não conseguia perceber que estava doente. E Jesus encerra aquele diálogo mandando os fariseus passearem. Jesus era mais educado do que eu, né? Então ele diz no texto aí que Jesus mandou eles aprenderem, que está nas Escrituras. Mas o que Jesus queria dizer é assim, ó, vai passear, vai ver se eu estou na esquina lá, e tal, aquela coisa toda. Vai conhecer as Escrituras e aprenderem o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Misericórdia é o que Deus quer, e não sacrifícios. É uma citação lá de Oséias 6,6. O que Deus quer é bondade. O que Deus quer é misericórdia, não rituais, maldade, hipocrisia. O que Deus quer são homens e mulheres que aprendam a servir e amar, porque foram alvos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Deus não quer homens e mulheres que aprendem a fazer rituais, pois Jesus não veio chamar justos, mas sim pecadores. Agora, deixa eu colocar uma vírgula aqui nessa afirmação de que a igreja é um lugar de gente complicada, para a gente explicar melhor isso. Primeiro dizendo o seguinte, eu não tenho como negar isso, eu não tenho como refutar isso. Igreja é sim um lugar de gente complicada, de gente muito complicada.
Então não vou negar isso, não vou tentar destruir esta afirmação. Mas eu quero colocar uma vírgula e algumas frases para que a gente possa pensar nesta afirmação de que a igreja é um lugar de gente complicada. Então a igreja é um lugar de gente complicada, mas vírgula, mas é alvo do olhar amoroso do nosso Deus. Porque quando a gente lê o texto no verso 9, está escrito: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus. Mateus era um pecador, alguém odiado pelo povo. Como eu já disse, alguém que extorquia o povo, alguém desonesto, cobrava mais do seu povo para enriquecer. Um judeu que aceitasse o cargo de publicano, de coletor de impostos, era expulso da sinagoga. Não podia participar, tornava-se uma vergonha para a família. Um fariseu que se tornasse um publicano era humilhado e a sua esposa tinha o direito de pedir divórcio, porque ele havia se colocado e aceitado o emprego de coletor de impostos. Então nós podemos inferir que Mateus tinha consciência dos seus erros, que Mateus tinha consciência das inúmeras pisadas na bola que ele já havia dado. Ele tinha consciência e carregava a vergonha de derrotas que tinha tido na sua vida por causa da sua escolha. Os fariseus, quando eles olhavam para Mateus, olhavam para o publicano, só viam isso, só o publicano, só o ladrão, só o traidor, só o pecador. E Jesus não. Jesus não vê o publicano, um pecador, um corrupto, mas Jesus vê um homem carente da graça de Deus, um homem com seus dilemas, suas dores, suas frustrações, suas necessidades. Jesus vê sim o pecado dele. Não passa despercebido de Deus o nosso pecado, mas Jesus vai além, não se deixa se contaminar pelo pecado e olhar para uma pessoa e só ver então a mancha, só ver o pecado. Jesus vê alguém que precisava descobrir que é amado por Deus e que Deus tem um plano para a vida dele. Esse é o olhar de Jesus, porque no mesmo capítulo, no verso 36, diz que Jesus olhou para a multidão e Jesus então tem compaixão delas, porque estavam como ovelhas sem pastor. Jesus olhava assim para as pessoas. Quando Jesus olha não só para Mateus, mas quando Jesus olha para todos os homens e mulheres, quando Jesus olha para nós diante dos nossos pecados, diante da nossa maldade, do nosso egoísmo, Jesus olha para nós e vê homens e mulheres aflitos e desamparados que precisam ser tratados com graça e com misericórdia. E Jesus nos diz: vem, siga-me. Jesus olhou para nós e viu ali pessoas que precisavam dele. Vem, siga-me, siga-me. A segunda vírgula que eu quero colocar é que nessa afirmação de que igreja é um lugar de gente complicada, é que nós somos chamados a uma reconstrução. Jesus chama Mateus, siga-me, vem. E esse texto diz que Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. O chamado de Mateus é marcado pela sua voz, a voz de Jesus, que é uma voz de autoridade. Porque imagine a cena: Mateus era fiscal do imposto de renda em Cafarnaum. Mateus tem uma vida econômica estruturada em torno daquele negócio. Mateus tem uma rede de relacionamentos de amigos em torno da sua profissão. Mateus tem toda uma vida dedicada com curso de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, para fazer justamente aquilo. Mateus tem trabalhado a vida inteira para ser aquilo, um publicano. Aí, de repente, Jesus entra no escritório dele, olha para ele e fala o seguinte: vem, siga-me. Como você pode explicar o fato de que Mateus simplesmente se levanta e segue? Senão que a voz que ecoou na mente e no coração de Mateus era a mesma voz que no princípio de todas as coisas, quando o universo ainda era um caos, disse: haja luz, e houve luz. A mesma voz que ecoou na mente e no coração de Mateus é a voz
que lá no começo do capítulo 9 de Mateus disse a um paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E aquele homem, diante da voz de Jesus, se levanta, pega a sua maca e vai. A voz de Jesus não soou como um convite para Mateus, porque a voz de Jesus não soa como uma opção, a voz de Jesus não soa como um conselho, a voz de Jesus não soa na mente e no coração de Mateus sem sentido, mas soa com autoridade. Com autoridade. Vem, Mateus, segue-me, Mateus. E Mateus imediatamente se levanta. É assim conosco. Uma segunda coisa diante dessa voz de Jesus é que Mateus tem uma atitude que simboliza uma ruptura. Quando Mateus se levanta daquela coletoria, ele vai na direção de Jesus, ele está rompendo com o seu passado. Mateus está rompendo com o sistema que constantemente o impele ao erro. Mateus está rompendo com manias que levam ele sempre a cometer aquilo que não agrada a Deus. Mas é importante que a gente perceba uma coisa: esse é o início de um longo processo. Que quando Mateus levantou daquela coletoria e foi na direção de Jesus, ele se tornou um discípulo de Jesus, mas a mente de Mateus ainda era uma mente de um coletor de impostos. Os valores do coração de Mateus ainda eram os valores de um coletor de impostos. E ao longo dos anos, Mateus teve que ouvir os ensinos de Jesus, ser tratado por Jesus, ele foi confrontado por Jesus, teve que ter experiências com Jesus para ir mudando os seus valores, os seus paradigmas, do seu coração, da sua alma, da sua mente. Mas eu repito, é um processo, gente. É um processo, não é de uma hora para outra. O que muitas pessoas não percebem é que quando nos decidimos a seguir Jesus, nós nos tornamos, todos nós aqui, discípulos e discípulas de Jesus. Mas isso não significa que tudo mudou na nossa vida. A nossa mente não tende mais às coisas erradas, o nosso coração não mais nos impulsiona aos equívocos e aos pecados. Não, continuamos ainda pecadores, pecadoras, em processo, em trabalho, que Deus vai fazendo na nossa vida. Quando nós seguimos a Jesus, nós entramos num processo de mudança, de reforma na nossa vida. Todos aqui deveriam usar, essa é a grande realidade. Nesse banco tem aqui até as plaquinhas, não sentar. Mas cada um de nós deveria usar uma plaquinha aqui no peito, escrito assim: em obras. Em obras. Aí você vira para a pessoa que está do seu lado e você pergunta o nome dela, escuta a história dela, mas você tem que levar em conta que essa pessoa está em obra. E ela olha para você e vai ver que você também está em obra. Aí acontece um desentendimento com a pessoa dentro da comunidade. Isso nas outras, aqui não acontece essas coisas não, tá? Acontece um desentendimento aí, né, com a pessoa falou uma coisa que não gostou, sabe, aquela coisa que não bateu certo ali, entendeu de forma errada, e aí você, né, fica querendo sair da igreja, fica ali magoado com aquilo, tal, mas de repente você olha no peito da pessoa, está escrito, em obras, em obras. E para facilitar, eu acho que na frente de cada igreja, ali na porta, tinha que ter, né, uma placa dizendo o seguinte: desculpe o transtorno, estamos em obras. Tem uma igreja, a primeira IPI de São José do Rio Preto, que tem uma placa na frente da igreja que diz assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Quando eles colocaram aquilo lá, teve gente que reclamou, falou, não pode, você vai afastar as pessoas da igreja e tal, aquela coisa, tudo. Como é que pode, né, para proibir pessoas perfeitas, tal, né? Como é que as pessoas vão reagir a isso? Mas é justamente isso. Nós não somos perfeitos, não somos perfeitas, nós estamos em obra, Deus está trabalhando na nossa vida. Só que a gente se esquece disso, e aí tem uma expectativa acerca da igreja que nem Deus tem. Deus não olha para a igreja da forma como muitas vezes nós olhamos e queremos que a igreja seja perfeita, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem gente chata, sem gente complicada. Eu sou um discípulo de Cristo porque um dia eu deixei o que eu estava fazendo e decidi então seguir a Jesus, mas eu estou em processo.
Existem coisas na minha vida que ainda tem que mudar. E ao longo desse processo eu vou cometer erros. Eu vou decepcionar vocês, se é que eu já não decepcionei em algum momento. E se vocês não olharem para mim como alguém que está em obras, isso vai ser pesado demais para mim, assim como é pesado demais para vocês também. Nós precisamos lembrar que nós somos homens e mulheres em obras, em obras. Philip Yancey, ele é um escritor, é um jornalista, né? E ele escreveu vários livros, e tem um livro dele que chama Alma Sobrevivente, que ele escreve sobre os seus mentores intelectuais e espirituais. E ele conta um dos seus mentores intelectual e espiritual, é Dostoiévski. E ele conta ali um pouco da história desse escritor russo. E ele fala que Dostoiévski se afirmava cristão, mas que lutava muito contra os seus erros, seus pecados, que foi um homem que não teve oportunidade para crescer dentro de um contexto estruturado, com pessoas que o ajudassem aí a planejar a vida, a conter os seus desejos, e por causa disso ele tinha muitas dívidas, estava sempre endividado. Ele terminava um trabalho e recebia um dinheiro, e 2 semanas depois ele estava sem dinheiro porque tinha que pagar as suas dívidas. Alguém que tinha dificuldade demais. Ele costumava gastar muito dinheiro com bebida. Ele lutava contra o alcoolismo. Era um cristão, lutava contra o alcoolismo. Alguém um dia chega para Dostoiévski e diz assim: como você, sendo um cristão, tem uma vida como essa? Como você que se diz cristão tem uma vida desse jeito? E Dostoiévski responde assim: o fato de eu andar cambaleando pelo caminho não muda o fato de que este é o caminho. O fato de eu andar cambaleando, de eu ser imperfeito, de eu estar em obras nesse processo, não tira o fato de que esse é o caminho. A igreja é uma comunidade formada por pessoas que confiam plenamente nisso, ou seja, no caminho. Não é formado por pessoas que confiam na performance pessoal. A igreja não é formada por pessoas que confiam na sua própria capacidade, mas confiam no caminho que é Jesus. Aliás, o único caminho verdadeiro. A igreja é uma comunidade formada por pessoas que andam na história cambaleando, mas o fato delas andarem aí cambaleando não muda o fato de que elas estão no caminho certo. Por isso estão na igreja, por isso estão aqui. Para concluir, igreja é lugar de gente complicada sim, mas o problema se torna ainda mais grave porque essa gente complicada traz amigos complicados. A gente sempre não fala isso, só vê no seu leque de relacionamentos, né Alex? Né? Chama lá seus amigos, chama lá as pessoas, tal, tal, tal. Vai vir mais gente complicada. A gente não quer crescer, não quer evangelizar? Vai vir mais gente complicada. Relendo o verso 10, diz: mais tarde, quando estavam ali jantando na casa de Mateus, naquele banquete ali e tal, estavam ali com os discípulos e com Jesus, quem? Os amigos de Mateus, um bando de Mateus, cobradores de impostos, e gente, como diz o texto, de má fama. Sei lá que gente que é essa que estava lá, de má fama. Tá? Então a gente tem que estar consciente disso. Jesus está na casa de Mateus, ele chama para comer com os seus discípulos, os publicanos e pecadores. O problema é que a gente traz gente igual a gente, aqueles que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos. E Mateus trouxe gente igual a ele. Quer ver uma coisa legal, um exemplo disso? Conhece aquele quadro, né? Pode pôr aí na tela o quadro do Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Da Última Ceia. Dá uma olhada nesse quadro. Né? Esse quadro, assim, parece que ele foi pintado de uma maneira que Da Vinci estava ali olhando, né? Falando, né? Ô Pedro, mais para cá, Pedro, mais para cá. Tal. Ô João, chega um pouquinho aí, junta mais, chega mais perto aí de Jesus aí. E tal, aquela coisa, tudo na mesa, tudo certinho, tudo direitinho, né? Tá tudo bonitinho ali, tudo certinho. Mas existe um outro quadro, pintado no século XVI por um pintor, um artista renascentista, chamado Jacopo Bassano. Aí pode colocar. Agora vê, é um outro retrato da Última Ceia. Você vê, percebe a diferença? Tem até cachorro ali. Tem até cachorro. Para aqueles que defendem aí o Vila Pet, né? Tem até cachorro ali.
Tem gente abaixada, gente dormindo, gente conversando, gente com conversa paralela, ou seja, está uma grande bagunça ali. E se você observar, o único que não está falando, nem está sendo ouvido, é Jesus no meio dele. Que é o que acontece muito na igreja. O resto está todo mundo falando. E esse quadro de Jacobo, passando, tem mais a ver com a igreja do que o quadro do Leonardo da Vinci. Igreja é lugar de gente complicada. E por isso é constantemente alvo da crítica daqueles que se acham santos. Os fariseus, diz o texto, vendo que Jesus estava com essa gente, o que eles fazem? Começam a criticar. Os fariseus, daqueles que se achavam acima da média, aqueles que se acham bons demais para estarem na mesa com Jesus, com os discípulos, com os publicanos, com os pecadores, aqueles que se acham espirituais demais para andar, né, ali com Jesus, são aqueles que hoje também se acham espirituais demais para fazer parte de uma comunidade cristã. Aqueles que se acham bons demais para precisarem do amor de Deus, da graça de Deus. Eles acharam um absurdo Jesus comendo com aquela gente, Jesus se relacionando com aquela gente. E Jesus, percebendo isso, diz o quê? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas quem precisa de médico é quem está doente. Jesus não está dizendo que ele não veio para os fariseus, que ele não queria saber dos fariseus e que os fariseus fossem para o inferno. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está assim, chamando a atenção é que precisa reconhecer que está doente. Se não reconhece que está doente, não vai procurar ajuda, não vai procurar o médico, não vai procurar aquele que pode sarar. Aqueles que estão em situação complicada, que reconhecem que estão em situação complicada. Os fariseus também viviam numa situação complicada, como os publicanos. Mas o problema é que eles não reconheciam. E por isso, assim, pense bem, o que nos afasta do Evangelho, gente, do Evangelho do Reino de Deus, não são os nossos pecados, falando daqueles que foram chamados, daqueles que foram vocacionados, daqueles que foram eleitos por Deus, não são os nossos pecados ou imperfeições, mas o que nos afasta é a percepção equivocada de nós mesmos. Percepção essa que nos faz acreditar que nós somos bons, que nós somos justos, que nós somos perfeitos, e é isso que nos afasta daquilo que o Evangelho deseja fazer em nós. Não são os nossos erros, não são os nossos pecados, não são os nossos vícios, não são as nossas manias. O que nos afasta do Evangelho é uma visão equivocada que a gente tem da gente mesmo, que nos convence que nós somos pessoas acima da média, que todo mundo aí fora ou de outra igreja, entendeu? É tudo ruim, é tudo pecador, é tudo gente sem noção, mas nós não, nós somos perfeitos, somos bons, somos justos. E por isso, se eu tenho essa percepção de mim mesmo, não preciso mudar nada. Posso continuar do jeito que eu estou. Somos tão bons, tão certinhos, não é que a gente deveria ter nascido no dia 1º de abril, né? É tão bom para ser verdade. Não há ninguém melhor que a gente. Deus não tinha outra coisa para fazer a não ser nos salvar, porque a gente é bom demais. A gente é perfeito demais. E Jesus olha para os fariseus que achavam isso, pensavam isso de si mesmo, e diz: desejo misericórdia e não sacrifícios. E conclui: pois eu vim para chamar quem? Pecadores, e não justos. Eu vim chamar e curar os doentes, e não aqueles que se acham sãos. Agora eu quero que você me responda com toda a sinceridade diante disso que nós estamos vendo. O que nós podemos esperar então da igreja? Que a igreja seja um lugar de gente complicada. Não adianta você esperar outra coisa. Eu sei que você gosta da IPI da Vila, tem gente que está aqui bastante tempo na IPI da Vila. Eu sou filho dessa igreja aqui, né? A gente ama a igreja, a gente não quer ver problema, não quer ver defeito, não quer ver aquela coisa toda, mas a igreja é lugar de gente complicada. É só se a gente parar um pouquinho para conversar, a gente vai ver que até espuma. Não é? E se tem coisa mais gostosa do que essa que falar mal dos outros? É verdade. Não adianta querer dourar a pílula. Não é? Eu não estou falando mal, eu estou só fazendo uma constatação. Né? E assim a gente vai indo. Se morder a língua, morre, né? Então é um lugar de gente complicada. E quem é o culpado? Jesus. Jesus é o único culpado de ter gente complicada na igreja. Foi ele que insistiu com essa mania, chamando as outras pessoas para estarem aí junto.
E chegou no século XXI, chamou gente complicada como eu e você para fazer parte aqui da IPI da Vila. É por isso que as pessoas olham para a igreja e dizem: ô, gente complicada. De quem é a culpa? Jesus. Então a igreja é sim um lugar de pessoas complicadas, mas que impactadas pela descoberta do amor, do interesse de Deus por suas vidas, são movidas a trazerem para perto seus amigos tão ou mais complicados do que eles. A igreja deve ser um lugar de graça, onde todos nós reconhecemos que somos doentes, que nós precisamos da graça de Deus para nos curar. A igreja não é uma fortaleza, um castelo de legalismo, é um lugar da graça de Deus, onde todos aqueles como eu e como você, que erraram e erram na vida aí, recebem o olhar amoroso de Jesus, dizendo para cada um de nós: vem, liga-me. Por isso, diante daquilo que você ouviu hoje, você tem duas opções. E a primeira opção está aí na tela para vocês: considerar-se bom demais para juntar-se à comunidade, a uma comunidade cristã. Você que está aí nos assistindo, tá? Que não pertence a igreja nenhuma, você tem duas opções: considerar-se bom demais e não quer pertencer a nenhuma comunidade. Só que tem um problema. Se você se considera bom demais e não quer se juntar a uma comunidade cristã, à luz do texto que nós vimos e meditamos, aí eu pergunto: que grupo você está então? Dos fariseus? E não fique bravo comigo, fique bravo com Jesus. E foi Jesus que falou isso. Jesus que fez essa divisão dos grupos. A sua briga é com Jesus. Mas você tem outra opção. Ao invés de ficar brigando com Jesus, reconhecer-se como um dos complicados e ouvir a boa notícia de que os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Que Jesus tem um profundo interesse na sua vida. Que Ele pode transformar a sua vida e essa transformação pode ter início hoje. Quando você disser: eu quero, Jesus, o teu amor, eu estou surpreso em o Senhor amar alguém como eu, pecador como eu, limitado como eu, cheio de defeitos como eu estou surpreso, Senhor, porque o Senhor insiste em me chamar, insiste em me buscar. Eu quero sair, eu quero abandonar, eu quero deixar, mas o Senhor continua falando ao meu coração, continua insistindo comigo: vem, segue, mas eu sou pecador, eu sou ruim, eu sou limitado, eu não consigo fazer. E Jesus está chamando: vem, vem e vem. Não quero saber, não estou perguntando as suas qualidades, não estou perguntando, eu sei de tudo já. Agora, se você está assistindo aí, agora para você que está assistindo, hein, o culto, e casualmente você faz parte desse grupo de decepcionados com a igreja, chamado dos desigrejados. Apesar que tem muita gente que às vezes faz parte da igreja e é meio desigrejado também. Não quer essa comunhão. Eu quero terminar com uma citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele escreveu vários livros, não foi só as Crônicas de Nárnia, mas vários livros. Eu já tenho falado isso para vocês aqui. Sou um profundo admirador, né? Se eu tenho, né, como o Philip Yancey coloca ali os seus mentores, né? Para mim, C.S. Lewis é um dos meus mentores, hein? E ele escreveu um livro chamado assim, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro ele conta a história de um diabão, um PhD em diabologia, sabe, alguém bambambam mesmo, especializado em tentação humana, com doutorado em tirar gente do caminho, perito em afastar as pessoas da igreja. E ele é mentor de um sobrinho dele, um diabinho, que está começando nessa carreira e que recebeu a primeira missão, que é tentar um cara, que é desviar um rapaz ali, para que esse rapaz jamais entre na igreja, fique longe de Deus, longe do evangelho. E o diabinho vai tentando ali de todas as formas. E aí ele escreve uma carta para o seu mentor, que é o seu tio, o diabão, o cramunhão, coisa ruim, coisa feia, sei lá o nome que você queira dar aí, sete pele, né? Tem um monte de nomes que são colocados aí. E ele escreve uma carta e ele fala assim: tio, aconteceu uma tragédia. Aquele rapaz que eu estava ali
tentando ele, tirando ele do caminho. Aquele rapaz se converteu. O rapaz entrou numa igreja. E agora, o que eu faço? Estava ali desiludido. Ele mostrava na sua carta o quanto ele estava ali, sabe, entristecido porque não havia cumprido a sua missão, que é afastar a pessoa do evangelho. E por mais que ele tentasse afastar, aquele rapaz foi para a igreja, se rendeu aos pés de Jesus. E o tio dele então responde a carta da seguinte forma, está aí para vocês: é com pesar que recebo a notícia de que o seu paciente converteu-se ao cristianismo. Temos que tentar aproveitar a situação, mas não há motivo para o desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo e agora estão conosco no inferno. Quando ele se senta num banco e olha à sua volta, esforce-se para alcançar a decepção ou anticlímax que certamente o acometerá durante as suas primeiras semanas na igreja. Se o paciente souber que a mulher com o chapéu ridículo é viciada em jogar bridge, ou que o homem com botas barulhentas é um sovina, um extorsionário, sua tarefa ficará ainda mais fácil. Em outras palavras, faça com que a pessoa olhe para quem está ao redor, que se decepcione com quem está ao redor, que se decepcione olhando as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que o acolheram, as pessoas que estão ao lado dele, as pessoas que pregaram para ele. E o diabão termina dizendo o seguinte: tudo o que você terá que fazer é nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta: se eu, sendo o que sou, me considero em algum nível cristão, por que os defeitos das pessoas sentadas no banco ao lado seriam prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia? Ou seja, nunca deixe ele pensar isso. Nunca deixe ele fazer essa pergunta para si mesmo. Se eu que me conheço, sei o quanto eu sou falho, sei o quanto eu sou imperfeito, sei o quanto eu sou pecador, e me considero cristão, me considero salvo em Cristo Jesus, por que eu não vou considerar o irmãozinho, a irmãzinha, apesar das suas lutas, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados, como alguém que ama realmente a Jesus, apesar de ser pecador ou pecadora? Igreja é lugar sim de gente complicada, que anda cambaleando, mas que está debaixo do amor de Deus, e por isso continuam no caminho, em nome de Jesus. Nós somos complicados, mas Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu, e Ele falou: vocês vão fazer parte dessa igreja, tá? Vocês vão errar, vocês vão cambalear, vocês vão cometer pecados ainda, vocês vão brigar uns com os outros às vezes, mas esse é o caminho. Segue-me, vamos em frente, em nome de Jesus. Não, vamos em frente. Jesus.